Ah, meus irmãos, como é lindo a gente ver a obra do Senhor Jesus em nossas vidas, né, irmãos? O Senhor pega você, uma pessoa que era desprezada pelo mundo, sem perspectiva de vida, sem rumo, vivia na lama do pecado. As pessoas nem ligavam para você. Pelo contrário, essas mesmas pessoas desejavam o seu mal, torcia para que tudo desse errado na sua vida. Sabe, você vivia naquela situação precária. E aí vem um Deus supremo, o Deus criador, o Deus que é dono desse universo, que não depende de nós para nada, e olha para você com um olhar de compaixão e fala: agora eu vou resgatar esse ser humano. E quando você não era nada nem ninguém, ele pega você, te liberta dos demônios, te dá novas vestes, te enche do Espírito Santo, te dá autoridade sobre o inferno para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, como está escrito. Te dá uma vida, alegria de viver e, acima de tudo, o bem mais importante que nós temos, que é a salvação. E ali, meus irmãos, o Senhor começa a se revelar para você, né? Quando você tem aquele encontro com Ele, Ele vai te mostrando aos poucos como é o Evangelho. E é nessa hora que alguns crentes começam a empacar na fé e não avançam com Deus. Porque, irmãos, o Evangelho, ele é algo que desafia a nossa vida, irmãos. O Senhor pede coisas para nós que a gente olha assim e fala: gente, eu não vou conseguir. Mas se você tiver obediência à palavra de Deus e for cheio do Espírito Santo, você vai conseguir, irmãos, para a glória de Deus. E hoje nesse vídeo você vai ver uma situação que muitos crentes negligenciam. Eu digo isso porque eu fui essa pessoa, mas o Senhor me tirou desse tempo de ignorância, irmãos. Vocês hoje vão entender o que o Espírito Santo quer falar com vocês. Fica até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, automaticamente a gente começa a desejar as coisas que o Espírito Santo quer. E uma das coisas que ele mais quer através da nossa vida é alcançar novas almas. Nunca pense que a obra que o Senhor completou na sua vida é para ficar parada em você. Não é. Ele nos chamou para multiplicar. Ele nos chamou para avançar e ganhar almas para Ele. Porque, meus irmãos, só Ele sabe como que é o inferno. Não foi feito para mim nem para você. Ele foi feito para Satanás e seus demônios. Não foi feito para nós. E é de lá que Ele quer nos tirar. E Ele conta comigo, conta com você, para alcançar o máximo de almas possíveis para Ele. Por outro lado, Satanás está fazendo tudo o que ele pode fazer para arrastar o máximo de pessoas para o inferno. E tem conseguido. E nós crentes não podemos, irmãos, negligenciar no que o Senhor colocou nas nossas mãos. As almas. Mas hoje, especificamente, irmãos, eu vou falar sobre os nossos familiares. Sobre os nossos parentes. Isso é uma coisa, irmãos. Não apenas isso. Mas tudo que eu trago no canal, irmãos, eu vivo na pele. Eu vivo. Eu sei exatamente o que eu estou passando para vocês. Eu não venho aqui simplesmente estudar um trecho bíblico e passar um sermão para vocês. Negativo. Eu trago para vocês o que eu vivo na pele. Sobre os familiares, o Senhor um dia me pegou e me colocou contra a parede quando eu li o que Paulo escreve a Timóteo. Capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Você tem noção, irmãos, do que você é comparado quando você não busca pelos seus familiares, pelos seus parentes também? Por que eu estou falando assim, familiares e parentes? Porque a Bíblia fala que quando você casa, aquela ali é a sua família, você e seu marido. Seu pai, seus irmãos, seus primos, seus tios são seus parentes. Mas eles também estão englobados nesse pacote, tá, irmãos? Aqui você vê que Paulo fala, se você não cuida dos seus,
Ele nem especificou parente, nem especificou a família em si. Dos seus. Entra todo mundo nesse bolo, tá? A comparação é o seguinte: você não fazendo pelos seus será tido como pior do que um descrente. Pior até do que um incrédulo. Irmãos, se você não busca pelos seus familiares, você é pior do que um descrente e, mais ainda, negou a fé. Eu vou ler de novo o versículo para você entender. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, é difícil, é desafiador, mas o Senhor espera que a gente lute pela salvação deles. Talvez você seja o primeiro convertido da família, como no caso eu sou. Na minha família tem gente que ainda vive numa seita, que é aquela Testemunha de Jeová, que eu tô lutando para que saia desse espírito do engano, dessa enganação. Tem pessoas totalmente desviadas e aquelas que nunca conheceram a Cristo verdadeiramente. Outras que acham que conhecem o Senhor, mas você vê pelos comportamentos que não, gente. Não. E por que eu falo que é tão difícil você lutar pela salvação do familiar, irmãos? Tá escrito lá em Provérbios uma coisa que é literalmente verdade. Provérbios 27:17. Como ferro com outro ferro se afia, assim um homem ao seu amigo, né? O que a palavra fala? Que o convívio com uma pessoa é como se fosse ferro afiando outro ferro. Quando você vai fazer comida, você pega aquela carne e você vai cortar. O que você faz geralmente com a faca? Você vai afiar ela antes de cortar. O convívio com outras pessoas é literalmente assim, ferro afiando ferro. E por que a Bíblia compara esse convívio com ferro afiando outro ferro? Porque, meus irmãos, para o ferro ficar afiado, ele tem que ter aquele atrito. Ele tem que ser forçado a ser afiado. Assim é a gente no convívio com nossos familiares. Eu costumo falar para o Anderson, meu esposo, que lutar pela salvação de um familiar é pior do que você lutar por uma alma que o Senhor colocou no seu caminho. É pior do que você lutar pela salvação de alguém da sua empresa. Porque essas pessoas, elas vão te tratar com cordialidade, na maioria das vezes, elas vão tentar ser compreensiva com você. Os seus parentes não. Fala na tua cara que não quer nem saber da tua fé. Fala na sua cara que isso é mentira. Tá vivendo uma enganação, sabe? Gente, é desafiador. Você lutar pela salvação do seu familiar, do seu parente, você tá ali sendo afrontado dia e noite por eles, mas você tem que o quê? Calar a sua boca e continuar orando pela salvação deles. Eles vão te magoar, vão te ferir. A intimidade, gente, ela tira a honra da pessoa. Você é ali um crente forte, firme na igreja, as pessoas te veem como autoridade de Deus, alguém que o Senhor levantou para cuidar das almas, mas quando você chega na sua casa, principalmente se na sua casa não tem crente, você é tido como nada. É isso. É capaz de falar ainda, é tudo mentira que você vive. Ah, crente o quê? Aí você fica, meu Deus, Senhor. E quando tem conflitos na família? Pessoas que não falam uma com as outras. Que envolve ali o sentimento, meu irmão. É uma coisa assim desafiadora. E Deus pede que você, como crente, passe por cima de todos esses embaraços e ore e busque pela salvação dos seus familiares. É desafiador, meus irmãos, viver para Cristo, mas é algo que Ele exige de nós. Nós não podemos ser incoerentes de pensar que a gente está agradando ao Senhor apenas buscando pelas almas que Ele colocou em nosso caminho, sem observar os nossos familiares. Não, irmãos. Isso é hipocrisia. O Senhor ama tanto os seus familiares como ama as outras almas que colocou no seu caminho. E você tem o dever divino do céu de buscar pela salvação deles. Por mais que sejam complicados,
Por mais que você tenha nutrido sentimentos ruins contra aquela pessoa, não interessa para o reino. Você, como servo obediente ao Senhor, você precisa orar pela salvação dos seus familiares. Isso é algo que, desde que o Senhor falou comigo, eu tenho feito diariamente. E parece que ultimamente as coisas têm ficado pior, tentando me fazer parar ou desistir. Mas, irmãos, há uma promessa e sobre ela que eu oro. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, irmãos, e eles estavam buscando ali, orando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando a Deus no meio da prisão. Gente, isso aí é tema de outro vídeo. Que coisa linda, Senhor. O que acontece? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que aconteceu nesse episódio? As cadeias se quebraram, se abriram, e todos que estavam lá, obviamente, ficaram livres, né? E aí o carcereiro, meus irmãos, ele fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele quer se matar, irmãos, ele quer se matar. E Paulo chega para ele e fala: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, ou seja, não faça mal a si mesmo, todos estamos aqui. E aí o carcereiro vai e fala para Paulo: então o que eu faço para que eu seja salvo? E Paulo lhe responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, a tua casa engloba quem está nela. Quem está nela está englobado na sua casa. Se você crê, irmãos, será salvo tu e tua casa. Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos promessas de Deus para orar sobre ela. Você crê? Será salvo você, a tua casa, seus parentes, seus irmãos, seus tios, seus primos, quem for englobado na sua casa. Nós devemos orar pela salvação dos nossos familiares, irmãos. Não podemos negar a fé, porque Paulo fala que se eu não faço isso, eu neguei a fé e sou pior do que um descrente. Não sejamos como crentes hipócritas, incapazes de obedecer ao Senhor neste mandamento. Ore, meus irmãos, ainda que pareça impossível, ore. Ore pela salvação deles. Busque. Mande Satanás sair da sua família, porque vai sair. Não importa quanto tempo demore, todos eles vão se converter, todos eles serão salvos. Ore em cima desta palavra. O Senhor vai honrar a sua fé. E não se preocupe com os atritos. O ferro vai sempre afiar outro ferro. Tome isso, meus irmãos, para o seu crescimento espiritual. Porque você vai crescer mediante essas situações que o Senhor permitirá você viver na sua casa, na sua família. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor abençoe vocês.